Agora aqui no estúdio nós vamos conversar sobre o trabalho da Polícia Militar no estado do Piauí, mais especificamente neste final de ano. Aqui do meu lado, o comandante-geral da PM no estado, Lindomar Castilho. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nádia, obrigado. E um bom começo de 2020 para nós. Verdade, estamos aí todos torcendo para que seja um ano melhor que foi o ano de 2019, né? Trabalhar muito para que isso realmente possa se concretizar, né? Bom, vamos começar já falando dessa operação de final de ano, que a gente sabe que, como acontece todos os anos, a polícia acaba destinando algum reforço, na verdade, mais especificamente para o litoral. Acredito que outras cidades também, mas o litoral recebe um número maior de visitantes, maior de turistas, e aí a atenção se volta mais para aquela região. Tudo tranquilo? O plano ocorreu de acordo com o planejado, comandante? Com certeza, né? Essa operação lá do litoral, né? Operação Réveillon, ela, na verdade, fecha um ciclo, né, de operações que nós iniciamos a cada ano. Em 2019, a gente começa, como vamos começar agora, com as prévias carnavalescas, né? Então, nós começamos em janeiro ainda de 2019, tudo isso. Aí vão várias operações, prévia carnavalesca, depois do carnaval, depois a operação Tiradentes, depois a operação Semana Santa, festa junina. Então, são, ao longo do ano, várias operações. Encerramos com essa operação grandiosa lá no litoral, mas tudo tranquilo, nenhuma ocorrência de natureza grave. O que houve lá foi contornado facilmente pelo nosso comandante lá da região. Os comandantes, na verdade, o Coronel Pacífico e o Major Palhano, e sob o comando do Coronel Márcio, que esteve lá com reforço da capital. Então, nós acreditamos que, como foi nos anos anteriores, mais uma vez a PM realmente manteve lá a condição de segurança naquela região. Um dos grandes destaques em anos anteriores, não só final de ano, mas em vários eventos durante o ano na capital e também no interior, por parte da Secretaria de Segurança Pública, tem sido o Centro de Segurança Integrado. Não sei se nesse final de ano funcionou no litoral, mas está previsto para o Carnaval? Está para o Carnaval previsto, né? O secretário de Segurança, o deputado Fábio Abreu, já está cuidando disso, né? Nós vamos estar novamente lá. Agora em fevereiro, com o Carnaval, montado o centro, lá vai estar PM, Civil, Bombeiro, enfim, todos os órgãos de segurança do Estado estarão lá nesse centro integrado. Agora no final do ano, nós estivemos com a PM e com a Civil, ocupando o espaço também, mas o centro não foi montado, né? Porque agora no Carnaval, como o evento é maior, né? A repercussão certamente é a demanda é muito maior, mais crescente, nós vamos montar esse centro lá e vamos fazer parte também com a Polícia Militar. Estava até comentando aqui no intervalo com o senhor que, claro, tem sim as situações, inclusive mais isoladas, e como o senhor bem disse, a polícia da própria cidade teve como contornar toda a situação que ocorreu em Parnaíba e também em Luiz Correia. Mas esse ano pouco se ouviu falar em situação de segurança, de falta de segurança, em algum incidente, enfim, claro. Energia e água sempre lideram o ranking das reclamações nesse período lá no litoral, mas parece que o trabalho da polícia agradou esse ano. É verdade, pouquíssimas ocorrências, inclusive de trânsito, né? A gente teve pouquíssimas coisas mesmo envolvendo até mesmo o trânsito. Lá, salvo engano, tive duas ocorrências de natureza de furto, né, de residência, foi rapidamente localizado e preso a pessoa lá, recuperados os objetos, né? A polícia atuou rapidamente, conduziu o indivíduo para a delegacia, para os procedimentos. Mas fora isso, nenhuma ocorrência, né? Aquilo que é mais importante é que a presença policial se manteve, né, ao longo de toda a caminhada das pessoas lá, o deslocamento das pessoas, né? Tanto em Parnaíba como Luiz Correia e também Cajueiro da Praia. Então, em toda a nossa região lá de litorânea, foi feito o trabalho ostensivo e preventivo por parte da PM. Agora, como é que foi o ano de 2019, principalmente aqui na capital, para a Polícia Militar? Foi um ano difícil? Embora as pessoas reclamem muito, né? Mas, assim, todos os índices que nós monitoramos dia a dia aqui na capital, eles foram batidos, né? Dá um exemplo concreto para você e quem está nos acompanhando. Você vê ali que é aquele crime violento, letal, intencional, né? Que envolve homicídio, feminicídio, latrocínio, né? Que é a morte violenta. Você tem uma ideia, em 2018, na capital houveram, capital e região metropolitana, 295 CVLI. Em 2019, esse ano que nós encerramos agora, foi 227. Né? São 68 vidas que foram preservadas, né? Nesse crime aí. Então, 23% de redução. Então, isso é matemática, né? Então, daqui a pouco a Secretaria de Segurança deve divulgar um dado mais consolidado, mas esse dado nós apuramos pelo 190, que é essa ocorrência que é atendida pelo nosso policial de serviço na rua, já nos permite mostrar que há uma redução nesse crime, que é aquele que realmente mais chama a atenção de todos, né? Que envolve a vida do ser humano. E assim como esse crime, vários outros crimes, né? Como, por exemplo, o furto e o roubo, que também
né? Contra a pessoa aí também chama muita atenção, houve redução em torno de 15% a 20% dessa natureza. Então, mesmo com a dificuldade que temos, reconhecemos que temos dificuldade, mas nós temos aqui o controle, né, da situação na capital e no interior, e é o que eu tenho sempre dito para nossos policiais, né, nossos comandantes, manter o controle da situação. Não queremos que o Piauí, que Teresina vire, por exemplo, o Rio de Janeiro, em algum tempo perder o controle, perder a mão, né, na questão da segurança, como foi há algum pouco tempo, por exemplo, também aqui, nosso vizinho estado do Ceará, em Fortaleza, que também perderam, né, um pouco do controle dessa situação lá. Então aqui nós temos o controle dessas ocorrências e todo ano a gente baixa um pouco esses índices, né? Obviamente todo mundo queria morar numa cidade que não houvesse nenhum crime, claro, né? Mas há de concordar que como o crime é um fato social, nós temos que aprender a conviver. Agora o que nos resta, como polícia, como órgão de segurança, é trabalhar para que esses índices possam cada ano diminuir, né? Temos uma sociedade cada vez mais pacífica. Então, mesmo tendo um ano muito difícil, como foi em 2019, em todas as áreas, né? Mas no campo da segurança, naquilo que cabe à Polícia Militar, nós trabalhamos muito fortemente, muitas operações, muitas apreensões. Tem uma ideia, foram mais de 500 armas de fogo que nós apreendemos aqui na capital. Então, quantas ocorrências poderiam ter resultado aí dessas armas aí de roubo, de crime, qualquer natureza, de homicídio, enfim. Então, mais de 500 armas de fogo apreendidas. Foram, salvo engano, quase 190 ocorrências só de drogas, porque o que mais... talvez mais alimente a questão da violência, a questão da droga. Certamente. Então, só drogas nós aprendemos aqui em ocorrências, mais de 490 ocorrências. Aí, se for somar tudo, vai dar realmente uma quantidade vultosa de apreensão de drogas. O TCO, que é aquele termo circunstancial de ocorrência, que a PM lavra no próprio local, foram mais de 3.000 ocorrências lavradas, né, por nosso policial. Então, aqui eu estou apenas citando alguns pequenos exemplos para mostrar o tamanho do trabalho feito pela Polícia Militar no ano de 2019. Agora, comandante, nesse ano de 2019, a Polícia Militar contou com a implantação e também aperfeiçoamento de algumas ferramentas. E aí eu queria que o senhor falasse mais especificamente do trabalho do SEI, Centro Eletrônico de Informação. Qual o objetivo dele? Nós estamos trabalhando nessa ferramenta aí, né, porque sabemos que a tecnologia hoje é uma aliada, né, não podemos mais fugir dessa realidade. Nós implementamos aqui através do sistema móvel, né? Você estava falando também aí, para que o cidadão tivesse a possibilidade de, ao procurar a viatura da Polícia Militar, ser atendido no próprio local. Dependendo da natureza da ocorrência, lá mesmo o policial pode atender. Então, permite, por exemplo, que alguém que mora lá no Parque Piauí, em tendo um fato que envolva a sua pessoa, alguém conhecido seu, ao chamar o 190, a polícia chegando lá mesmo ele pode lavrar aquela ocorrência. Então isso vai permitir, por exemplo, que a polícia lá não saia do local, que reforce aquele policiamento na região. Você imagina, Nádia, tem alguém que está fazendo patrulhamento lá na Santa Maria da Coadipe, né? Que daqui lá dá 25 quilômetros, né? Na região norte aqui da capital, bairro distante. Então a PM sai de lá para fazer uma condução de uma ocorrência que é pequena, como por exemplo uma ameaça, uma perturbação do sossego público, né? Que tanto incomoda as pessoas, de lá até o centro para a central de flagrantes. E retornar são 50 quilômetros. E o tempo que passa? E aquela região fica sem a viatura. Então, com a implementação desse sistema, permite que o policial faça lá aquele registro e aquele atendimento. Então, é otimizar o que temos de policiamento para que a polícia realmente permaneça nas comunidades, fazendo policiamento. E em janeiro agora nós vamos lançar uma outra ferramenta, dentro desse aplicativo aí, que é permitir que as pessoas chamem a Polícia Militar através de um aplicativo e acompanhem o deslocamento da polícia. Então nós estamos concluindo, né, um treinamento para que até o final desse mês de janeiro a gente possa lançar isso. Vocês vão ter a oportunidade de divulgar isso aqui. Que qualquer cidadão, qualquer um pode chamar a polícia através de um aplicativo e acompanhar o deslocamento da viatura até o local. Interessante, saber se de fato a viatura saiu, por onde ela está passando e em qual momento, em qual horário ela deve chegar. Exatamente. No local solicitado. Depois avaliar o atendimento, então vamos corrigindo, isso é algo realmente, não é fácil, mas nós estamos apostando muito, porque cada vez mais o profissional tem que estar mais qualificado para atender a comunidade. Esse chamamento via aplicativo, via celular, já existe, que eu cito aqui os grupos de WhatsApp, não é, que os batalhões
fazem e foi um serviço excelente. Eu digo isso porque, inclusive, o senhor me adicionou em um deles. E aí, claro que a gente passou a acompanhar de forma mais precisa a criminalidade em determinado bairro, em determinada região, mas também o trabalho intenso da polícia. Chamou a polícia, já diz ali questão de, não vai um minuto, às vezes, e diz, por favor, passe o endereço, já estamos nos deslocando, situação resolvida, deixa ali todo mundo daquela região a par do que está acontecendo e do trabalho realizado. Muito interessante. É verdade, nós estamos agora aperfeiçoando, né? Isso que você conhece, é para que você tenha na palma da sua mão, no seu smartphone lá, a condição de acompanhar mesmo o deslocamento da viatura. Né? Você vai acompanhar onde é que está a viatura, quanto tempo chega, você vai ter a condição de realmente perceber tudo isso. Então, tudo isso nós estamos apostando exatamente para poder levar mais o sentimento de segurança para as pessoas. As pessoas vivem muito amedrontadas, né? O medo realmente, por mais que você faça muito, nós fazemos muito aqui, mas mesmo assim as pessoas ainda têm medo, né? Então a gente quer que as pessoas percebam que há um policiamento, que há viatura, que há atendimento. Quem sabe assim essa questão do medo possa diminuir também aqui na capital. Agora, como o senhor bem disse agora há pouco, infelizmente não dá para viver livre da criminalidade e é fato que a Polícia Militar aqui no Piauí tem trabalhado sim, tem buscado esforços, inclusive a própria Secretaria de Segurança Pública tem ido atrás de recursos, através mesmo inclusive de emendas do próprio secretário, que também é deputado federal, mas é fato que existe algumas deficiências, alguns pontos que geram mais e mais reclamações da população, como por exemplo, o senhor vai poder explicar agora o que inclusive é feito para contornar essa situação. Às vezes a conduta de um policial, claro que não é um grupo, não são todos, são casos isolados, mas a conduta do policial às vezes deixa a desejar e gera reclamações, uso indevido em lugar, inclusive indevido do uso do porte da arma em si. Enfim, são várias as reclamações. Existe um trabalho voltado específico, não sei se para treinamento, para reciclagem desse tipo de policial? Tem sim, Nádia, porque nós estamos lidando com o ser humano, né? E profissional ruim tem em qualquer lugar, infelizmente, né? Na PM não é diferente, né? Temos os bons policiais, que graças a Deus é a grande maioria, a esmagadora maioria são de bons policiais. Nós temos os maus profissionais, como tem em qualquer lugar, como deve ter aqui no jornalismo, né? Como tem em qualquer lugar. Mas esses que insistem, né, em cometer algum desvio de conduta, nós temos uma corregedoria que apura fortemente tudo isso aí. E além disso, nós temos também um centro de formação que constantemente esse pessoal é treinado, qualificado, é preparado, capacitado realmente para nós temos uma linha de conduta que é aquilo que realmente nós um dia nos comprometemos em assumir um compromisso. Então, é acompanhado constantemente. Agora, esses que eventualmente possam fugir dessa realidade, nós temos que aplicar o regulamento. Mas, assim, aqui dizer para todos que nos acompanham, a grande maioria dos nossos policiais, a esmagadora maioria, são de bons policiais. Você tem uma ideia, esse ano de 2019 nós temos tabulado, só aqui na capital, pelos 190, foram quase 70 mil ocorrências. Você imagina 70 mil ocorrências? É como se fosse um Maracanã lotado de pessoas chamando a Polícia Militar. É como se fosse isso, uma torcida toda chamando a PM. E grande parte dessas ocorrências, a maioria delas, na verdade, tem um desfecho, né, razoável, bom, ideal daquilo que é chamado. Então, isso mostra exatamente a capacidade, a integridade dos policiais. Então, nós vamos trabalhar mais ainda para que isso possa acontecer. E aqueles que, eventualmente, possam ter algum desvio de conduta, mais uma vez, aí a corregedoria é que vai cuidar disso. Mas, repito, eu agradeço aqui a todos os policiais que nos ajudaram a comandar a polícia no ano de 2019. E aqui, mais uma vez, pedir àqueles que, em 2020, nós temos um desafio grande pela frente, possamos, junto com a comunidade, cuidar da nossa capital e do nosso estado do Piauí. Só para a gente encerrar, qual é a previsão esse ano de 2020 em relação a novas aposentadorias e também novos ingressos? Pois é, ano a ano nós temos aí uma faixa de policiais que se afasta, né? Porque nós nos comprometemos a servir durante 30 anos, né? Então é natural que chegue ao final dessa jornada, possamos ter a nossa reserva remunerada, né? Na verdade, o policial não se aposenta, ele vai para a reserva, né? Reserva. Ele pode ser convocado, né, ainda para a ativa. Então, todo ano nós perdemos aí em torno de 300 policiais que vão para a reserva e levamos esses números, né, esses indicadores para o governador, para que possa realizar novos concursos. Inclusive, nós já cuidamos disso no ano passado ainda, apresentamos para ele uma projeção, né, do que seria razoável para repor esse quadro de policiais que se afastam. Já está
com a equipe do governador, ele deve aguardar o melhor momento para poder anunciar, mas eu estou acreditando que esse ano ainda, em 2020, ele possa anunciar concurso para repor essa quantidade de policiais que nós temos perdido nos últimos 2 anos, né? O último concurso foi em 2018, né? Só me engano, meados de 2018, 2019 não tivemos, mas agora em 2020, a sinalização que temos da equipe do governador é que poderá ter esse concurso. Nós estamos acreditando muito e já apresentamos para ele alguma condição para que seja feito ainda até a metade do ano. Ok, comandante, muito obrigada pela vinda, parabéns pelo trabalho realizado nesse ano de 2019, 2020 está só começando e com certeza a polícia vai ter muito trabalho no nosso estado. É verdade, estamos aí renovando sempre, né, as nossas energias, porque sabemos que o trabalho começa agora, né, hoje estamos no dia 2 de janeiro, e com certeza ao longo de todo esse ano, muito trabalho, como foi o ano passado, mas com coragem, com ânimo, né, estamos preparados para, juntos com a comunidade, com as pessoas de bem desse estado, nessa trincheira realmente do bem, estarmos aí vencendo mais um ano, com Deus, se Deus quiser, com indicadores menores que foi 2019. Obrigada pela vinda e um ótimo ano. Muito obrigado.